Se você trabalha no mercado de infoprodutos e está buscando escalar o seu faturamento, você quer aumentar a sua conversão e você quer acabar com o problema do comparecimento cada vez mais baixo, esse vídeo chegou para te ajudar, porque eu vou falar sobre o evento pago. E vou te contar sobre 8 motivos pelo qual você deveria adicionar ele na sua caixa de ferramentas e, obviamente, usar ele para faturar mais dinheiro aqui no mercado de infoprodutos. Mas antes disso, deixa só eu me apresentar. Meu nome é Hugo Marques, eu sou estrategista digital, fundador da Mentoria Tropa e atuo nos bastidores dos maiores projetos do mercado de infoprodutos. Beleza? Indo direto ao ponto, aqui nesse vídeo, aí eu vou te explicar primeiro o que é o evento pago, depois eu vou falar esses 8 motivos, mas no final eu também vou falar quais são as desvantagens e finalmente dar as recomendações, os casos de uso em que eu julgo que você deveria usar esse formato de lançamento. Beleza? Começando pelo começo, que é o evento pago. É um modelo de lançamento onde o evento ele não é gratuito. Sabe aquele negócio de ser 100% online e gratuito? Então, ele é 100% online, mas ele não é 100% gratuito. A pessoa precisa pagar para participar do evento. É claro que a captação vai ser um valor muito acessível, porque a gente quer colocar a maior quantidade de pessoas possível, pensando que a rentabilidade do meu lançamento ela vem do upsell. Ou seja, ela vem não do produto de entrada, que é o evento, mas do produto que eu vou vender lá dentro, e é esse sim, eu tenho muito mais margem e que vai colocar dinheiro no meu bolso, beleza? E aí, a gente já pode entrar então nos tais 8 motivos pelos quais você deveria adicionar ele na sua caixa de ferramentas. Então, a primeira é a conversão muito acima da média. Nesse formato de lançamento, pelos motivos que a gente vai ver daqui a pouco, a conversão ela tende a ser muito mais alta. Você está falando com pessoa com muito menos gente, porque normalmente o próprio ingresso ele já faz um primeiro filtro, beleza? Mas isso tende a aumentar muito a conversão. A gente vai ver por quê, beleza? O segundo é o comparecimento muito acima da média. As pessoas que compram para participar de alguma coisa, elas tendem a querer fazer valer o dinheiro que elas gastaram. Ou seja, diferente de quando a gente coloca um evento 100% gratuito e a pessoa simplesmente bota lá nome e e-mail, esse segundo modelo, a pessoa está comprando um ingresso. Ou seja, ela tende a estar muito mais comprometida de estar ao vivo com você, que é aquilo que a gente quer, para que a gente possa fazer a jornada de consciência e vender o upsell para ela, beleza? E por isso ele tende a ser um ótimo formato para vender high ticket, já entrando no terceiro motivo. Eu esqueci de enumerar, mas vamos lá. A conversão acima da média, o segundo, o comparecimento muito acima da média, e agora a gente entra no terceiro motivo, que é o ótimo formato para vender high ticket. Por quê? Porque eu estou com menos gente, eu estou com uma base muito mais qualificada e eu tenho mais tempo para falar com ela, porque o evento normalmente ele tem uma duração um pouco maior. Então, esse formato é muito bom para colocar tickets mais altos, dado a proximidade que eu tenho com as pessoas. E o quarto motivo é que ele é um ótimo formato para testar ofertas novas. Você está num ambiente muito mais controlado, que é o quinto motivo. Ou seja, você consegue ter muito menos gente ali te vendo, você pode testar o preço num cenário em que você não tem uma grande exposição, você não faz grandes movimentos de barulho com live e nem nada nesse sentido. Então, a quantidade de pessoas que vai ser exposta à sua oferta, ela é muito menor. Se você precisar fazer um ajuste de precificação, por exemplo, depois, o impacto disso é muito menor. O ruído que isso gera dentro da sua audiência, ele é muito menor. Então, esse ambiente controlado, que é o quinto motivo, ele tende a ser uma ótima forma de testar ofertas novas. Beleza? O Zoom, por exemplo, que é a plataforma que eu recomendo que você faça, ele te permite, inclusive, você ter o sexto motivo, que é o ambiente mais próximo. Não só um ambiente controlado de baixa exposição da audiência, mas também um ambiente próximo do ponto de vista de abre a câmera, faz uma pergunta, deixa eu responder individualmente. As pessoas, quando entram numa sala de Zoom, elas têm a percepção psicológica mesmo de que elas estão mais perto daquela pessoa que está ali do outro lado. Mesmo que na prática seja exatamente igual à situação de que se ela estivesse no YouTube. A diferença de assistir no Zoom e assistir no YouTube na prática, ela não existe. É uma live à distância, remoto, sem ninguém aqui. Beleza.
mas a sensação de proximidade e a relação que você consegue estabelecer com a audiência, principalmente se você permitir que ela abra a câmera ou que ela faça a pergunta usando o microfone, ela é muito maior, beleza? Então, isso fecha um pouco sobre essa parte do ambiente e eu posso entrar então no sétimo motivo, que é o público altamente qualificado. As pessoas que pagam para participar de alguma coisa, elas tendem a estar muito mais comprometidas com aquela transformação que você prometeu. Ou seja, você vai fazer um evento, você vai ter uma linha de transformação ali dentro do seu evento, e as pessoas que se comprometem por pagar para ter aquilo ali, elas tendem a estar muito mais qualificadas para o próximo passo que você quer convidar elas, beleza? E o oitavo e último motivo é a possibilidade do custo zero. Já explico isso. Vamos só recapitular todos do que a gente viu até agora. Primeiro, a conversão muito acima da média, pelo que a gente falou, de público altamente qualificado, do ambiente mais próximo, do ambiente controlado e do comparecimento muito alto. Segundo, o comparecimento muito mais alto, porque a pessoa que pagou tende a ser comprometida, estar junto contigo ao vivo. Terceiro, ótimo formato para vender high ticket, pela questão do público, pela questão da conversão, pela questão do ambiente. O quarto, ótimo formato para testar ofertas novas, porque você pode fazer uma exposição menor ali. O quinto, o ambiente controlado, porque tem menos gente, porque não está fazendo grandes movimentações dentro da sua rede social. O sexto, pelo ambiente mais próximo que você tem com a possibilidade do Zoom, de uma dúvida aberta, do tete-to-tete que você tem nessas plataformas. O sétimo, o público altamente qualificado. E o oitavo, a possibilidade do custo zero. Possibilidade do custo zero por quê? Porque quando você começa a rodar o tráfego, você investe o dinheiro, só que tem o dinheiro do ingresso entrando. Ou seja, você pode simplesmente zerar os seus custos com o valor do ingresso. Então, digamos que eu coloquei 10 mil reais em tráfego, só que eu fiz 100 vendas de 100 reais. Ótimo. Por quê? Porque com as 100 vendas de 100 reais, eu faço os mesmos 10 mil que eu coloquei no tráfego, eu empato aqui e todo o valor que eu consegui no meu upsell, no próximo produto que eu vou oferecer para a galera lá dentro, isso vira lucro puro. Inclusive, a minha recomendação é que se você começou a investir no seu evento pago e o dinheiro que está entrando no ingresso ele está maior do que o investimento, a minha sugestão é de você aumentar o investimento de tráfego junto. Então, se você estava pretendendo investir 10, mas você começou a vender e já começou a vender 12, 15, 18, 20, a minha sugestão é aumenta esse orçamento de tráfego e tenta esticar essa corda. Por quê? Porque quanto mais pessoas dentro do Zoom com você, melhor para você poder fazer a sua próxima oferta. Mas nem tudo são flores. A gente tem também as desvantagens. Normalmente, por ter a barreira do ingresso, a escala de um evento pago ela é menor. Você pode ter o desafio de aumentar a quantidade de pessoas pagando o ingresso e porque você tem uma limitação aí das plataformas de 1.000 pessoas, por exemplo, nos modelos mais comuns de uso do Zoom, por exemplo, que é a plataforma que a gente mais usa. Beleza? Então, considerando essas desvantagens, mas considerando as 8 vantagens, fica claro de que as vantagens superam e muito as desvantagens desse modelo. Então, eu recomendo muito que você use essa estratégia, principalmente para tickets mais altos, para que você tenha rentabilidade e que você busque sempre empatar o seu investimento em tráfego para você botar a maior quantidade de pessoas no seu evento. Beleza? Comenta aqui se você já conhecia essa estratégia e se você quer que eu fale um pouco mais sobre alguma das coisas que eu comentei no vídeo. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.